9.156 tanques e 18.470 veículos de combate blindados. Esse é o número de perdas do exército russo entre 24 de fevereiro de 2022 e 31 de outubro de 2024, segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Se considerarmos os números do Oryx, que cobrem apenas equipamentos destruídos com evidências fotográficas ou em vídeo, as perdas ainda são impressionantes. 3.536 tanques e 1.723 veículos de combate. Isso é mais do que muitos países possuem em estoque. A grande reserva de tanques da Rússia está se esgotando rapidamente. Essa base era o último recurso da Rússia, um enorme estoque destinado a manter seu exército em operação. Mas agora é apenas uma sombra do que costumava ser. Com menos tanques e veículos disponíveis para enviar à linha de frente, o arsenal da Rússia está em apuros. Sérios apuros, mas como essa reserva massiva começou a secar? E quão vazia ela realmente está? Continue assistindo para descobrir. Para entender por que essa base esvaziando é um grande problema, primeiro precisamos observar onde ela se encaixa na hierarquia de armazenamento militar na Rússia. Então, vamos resumir rapidamente. Segundo o think tank francês l'Institut Action Résilience, a Rússia opera 28 grandes locais de armazenamento e reparo, com 24 localizados nos distritos militares central e oriental. É onde a maioria dos ativos militares do país está concentrada. Entre essas bases, 9 são especificamente dedicadas ao armazenamento de tanques e veículos blindados. Mas essas não são apenas áreas de depósito. Elas desempenham um papel crítico no apoio às unidades operacionais e na regeneração de equipamentos para as Forças Armadas russas. Essas instalações, chamadas bases centrais de reserva de tanques, existem desde o final da Segunda Guerra Mundial, abrigando diversos modelos de tanques da era soviética até os dias atuais. Elas são gerenciadas pela Direção-Geral de Veículos Blindados do Ministério da Defesa, ou DIEB-2 para abreviar. Essa agência é responsável por garantir que a frota de tanques do exército russo seja mantida e esteja pronta para a ação. Mas como você ouvirá em breve, não parece que a Direção-Geral de Veículos Blindados esteja fazendo um bom trabalho. Cada base central de reserva de tanques é equipada com um batalhão de manutenção que supervisiona o armazenamento e a conservação dos tanques. As prioridades de manutenção vêm diretamente do Estado-Maior da Rússia, com foco em modelos específicos conforme necessário. Essas bases deveriam utilizar técnicas avançadas de armazenamento, como sistemas de ar seco, para preservar os veículos blindados de maneira eficaz. Mas essa parte também é bastante questionável, como você ouvirá mais adiante. Normalmente, uma base central de reserva de tanques inclui um edifício administrativo, alojamentos para tropas, hangares para manutenção e áreas organizadas de armazenamento. Cada base também possui zonas de descarte para veículos inutilizáveis e possivelmente até um depósito de combustível. Para apoiar a logística, áreas de carregamento para transporte ferroviário estão localizadas próximas, garantindo operações suaves. Atualmente, as 9 bases centrais de reserva de tanques estão espalhadas pelos distritos militares da Rússia. O Distrito Militar Ocidental abriga apenas uma, a 22ª base em Bayer-Kostroma Oblast. O Distrito Militar Central é o lar de 5 bases centrais de reserva de tanques. A base 349 em Topshika, Altai Krai. A base 1311 em Vikhneye Pishma, Oblast de Sverdlovsk. A base 2456 em Yakovo, Oblast de Novosibirsk. A base 2544 em Kozulka, Krai de Krasnoyarsk. E a base 6018 em Kamyshlov, Oblast de Sverdlovsk. Isso deixa apenas 3 bases centrais de reserva de tanques no Distrito Militar Oriental. A base 111 em Komsomolsk-on-Amur, Khabarovsk Krai, a base 769 em Ulan-Ude, Beratia e a base 1295 em Arseniev, Primorsk Krai. Neste vídeo, estamos focando na 769ª base em Ulan-Ude. Mas considerando que grande parte das informações que sabemos sobre essas bases vem dos esforços extraordinários de investigadores das redes sociais, vamos apresentá-los primeiro. Primeiro, temos o Covert Cabal no YouTube, um canal focado em fornecer análises militares imparciais. Seu impressionante modelo tridimensional da 769ª base, que captura os menores detalhes, até postes de luz, oferece uma visão detalhada e sem precedentes da instalação. Em seguida, temos o @HighMast na plataforma X, que vem rastreando meticulosamente o que resta das bases de armazenamento soviéticas e russas. Junto com o Covert Cabal, eles reuniram e compilaram várias imagens para obter um panorama completo da 769ª base e como ela evoluiu. Com isso em mente, vamos nos aprofundar nos detalhes. Da base central de reserva de tanques, número 769, antes conhecida como Base de Armazenamento e Reparo do 127ª,
que é a joia da coroa das instalações de armazenamento de tanques da Rússia, ou era. Localizada próxima à capital de Beratia, Ulan-Ude, essa base cobre mais de 10 km², uma vasta extensão de terra dedicada ao poderio militar. Antes da guerra, era o maior local de armazenamento de tanques na Rússia e ainda mantém esse título até hoje. Os principais modelos de tanques armazenados aqui são os T-72 e T-62, com variantes como o clássico, T-62 modelo Mike, T-72 modelo Alpha, T-72 modelo Bravo e o T-72 versão 1989, formando a maior parte do inventário. Graças ao modelo tridimensional do Covert Cabal, sabemos que a base é dividida em 3 seções distintas, as áreas Norte e Sul para armazenamento de veículos e uma seção central para logística e suprimentos. Curiosamente, você não pode simplesmente transitar de uma seção para outra. Por quê? Porque cada seção é cercada por cercas de segurança com 3 camadas, então o movimento entre elas é complicado. Para ir de uma seção para outra, é necessário sair por um ponto de controle de segurança, dirigir pela estrada principal e reentrar por outro ponto de controle. Agora, o exército russo não é exatamente conhecido por sua eficiência, mas essa organização parece uma aula magistral de má gestão militar, especialmente quando se considera que o terreno ao redor da base 769ª adiciona outra camada de complexidade. Esta área montanhosa apresenta terreno irregular, tornando escassas as garagens internas para armazenamento. Como resultado, a maioria dos veículos nessa base fica exposta, com apenas algumas garagens de manutenção e pequenos abrigos cobertos espalhados pela paisagem. Agora vamos voltar no tempo e explorar brevemente a história da base. Essa história de transformação e declínio revelará como essa instalação outrora orgulhosa caiu em um estado tão lamentável. A Base Central de Reserva de Tanques número 769 tem uma história que remonta aos anos 60. A primeira menção oficial dessa base, no Ocidente, apareceu em um relatório da Agência Central de Inteligência em 1964, pouco depois da cisão sino-soviética. Na União Soviética, esse foi um período de tensão e de fortalecimento militar em resposta à ameaça percebida da China, então os soviéticos estavam deslocando forças significativas para o leste. O relatório da Agência Central de Inteligência apresentava um complexo extenso, cheio de enormes alojamentos, embora quase nenhuma dessas estruturas originais permaneça hoje. No início dos anos 2000, a base funcionava com uma organização um tanto caótica. A seção sul armazenava veículos de reserva, enquanto a seção norte abrigava veículos em melhor condição. É como se o norte fosse a área VIP, enquanto o sul era deixado para acumular poeira. Curiosamente, a seção mais ao norte não armazenava absolutamente nada naquela época, embora estivesse completamente isolada. Imagine só, uma seção inteira dedicada a nada. Essa peculiaridade é um reflexo perfeito do estado mais amplo do exército russo na época, onde unidades inteiras existiam sem propósito ou funcionalidade. Então veio o ano de 2008, um ano crucial para o exército russo, porque foi quando ocorreu a reforma militar russa, conhecida como Reforma Serzhikov. Agora, isso não foi apenas um ajuste aqui e ali, foi uma reformulação completa. O exército russo tinha como objetivo reduzir sua força para 1 milhão de soldados até 2012, o que significava reduzir o número de oficiais e consolidar o número de escolas de treinamento militar de 65 para apenas 10. Uma consolidação semelhante foi feita com as unidades e bases militares russas. Antes das reformas, as forças terrestres russas consistiam em 24 divisões, incluindo 3 divisões de tanques, 16 divisões de rifles motorizados e 5 divisões de artilharia de metralhadora, além de 2 bases militares no nível de divisão localizadas na Armênia e no Tajiquistão. Essa estrutura era inflada e amplamente ineficaz, já que apenas 5 das divisões de rifles motorizados estavam totalmente operacionais e aproximadamente apenas 13% das unidades do exército eram consideradas permanentemente prontas para combate. Ao final das reformas, 23 das 24 divisões foram dissolvidas, consolidadas e reconstituídas em uma formação de 4 brigadas de tanques e 35 brigadas de rifles motorizados. O resultado? O número total de unidades e formações nas forças terrestres russas caiu de 1.890 para apenas 172. Essa reestruturação tinha como objetivo criar forças em estado de prontidão permanente, reduzindo drasticamente o número de bases e promovendo um exército mais ágil, capaz de rápida mobilização. A base 769ª também fez parte dessa reestruturação. Com tanques sobrando da era soviética, mas sem pessoal para operá-los, a base essencialmente tornou-se um depósito de veículos. Os anos seguintes, as reformas viram uma verdadeira corrida ao armazenamento de tanques, de modo que, por volta de 2011, essa base estava abarrotada de tanques.
É por isso que, em 2012, foi lançado um plano de descarte em grande escala, visando a destruição de 10 mil tanques. É importante notar que é aqui que surge a ideia equivocada de que a Rússia ainda possui dezenas de milhares de tanques em reserva. A realidade é bem diferente. A maioria dos números que circulam online tem origem na era soviética, mas muitos dos tanques atribuídos à Rússia agora pertencem, na verdade, às antigas repúblicas soviéticas, como Cazaquistão, Bielorrússia e até mesmo Ucrânia. Em 24 de fevereiro de 2022, estimativas sugerem que a Rússia tinha cerca de 17.500 tanques em reserva, mas muitos desses estão armazenados ao ar livre e em más condições. Embora esses tanques possam teoricamente servir como peças de reposição para unidades operacionais, como muitos de fato servem, listá-los como tanques em reserva ainda é enganoso. Avaliações recentes indicam que restam cerca de 6 mil tanques utilizáveis, mas isso também é teórico, pois suas condições variam significativamente, como você verá a seguir. Basicamente, a ideia de que a Rússia possui vastas reservas de tanques funcionais não passa de um mito. Mas voltemos à base 769ª. Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, essa outrora poderosa base foi esvaziada de forma drástica. Tão drástica que sofreu a maior redução de tanques armazenados entre todas as instalações russas desde o início da guerra. No final de 2022, análises especializadas revelaram que a base estava perdendo seu inventário em um ritmo alarmante. Alguns relatórios sugeriram que a base tinha apenas 192 tanques prontos para combate, com 152 armazenados ao ar livre. Outros 519 tanques estavam em armazenamento, enquanto 664 estavam destinados ao descarte. Isso soma um total de 1.375 tanques. No entanto, o canal Covert Cabal apresentou uma visão ainda mais pessimista sobre o estoque da instalação. Segundo eles, havia apenas 857 tanques na base. Quando 2023 começou, a situação parecia só piorar. Uma olhada nas imagens de satélite confirmou uma queda drástica de 857 tanques no final de 2022 para apenas 630 em abril de 2023. A maioria desses tanques era do modelo T-72, com alguns T-62 incluídos. Fazendo as contas a partir do período anterior à guerra, isso representa uma impressionante redução de 70% no estoque. Na época, era realmente surpreendente ver a maior instalação de armazenamento de tanques da Rússia esvaziada de tantos de seus tanques e veículos blindados da era soviética tão rapidamente. E a pior parte? As perdas continuaram. Isso nos leva a setembro de 2024, com as descobertas mais recentes do Covert Cabal e HIMARS, que mostram claramente que a base 769ª está praticamente vazia. Em um vídeo postado em 28 de setembro de 2024, o Covert Cabal mostrou que a queda no número de tanques armazenados na base acelerou dramaticamente. Anteriormente, de setembro de 2023 a maio de 2024, a base perdeu 48 tanques, uma média de menos de 7 tanques por mês. No entanto, entre maio e setembro de 2024, a base perdeu impressionantes 79 tanques em apenas 4 meses. O que se traduz em uma média alarmante de quase 20 tanques por mês. Isso representa um aumento de 3 vezes no ritmo de declínio. Houve alguma especulação de que o inverno era o culpado, já que o clima frio desaceleraria a manutenção e a logística dos tanques. No entanto, os dados do verão anterior complicam essa teoria. Veja, de abril a setembro de 2023, o número de tanques na base, na verdade, aumentou em 48. Na época, esse aumento inesperado deixou todos intrigados sobre a mudança repentina na dinâmica. Também levantou questões adicionais sobre as razões por trás das atuais perdas aceleradas. Uma das explicações oferecidas foi que outra consolidação de equipamentos estava em andamento. Imagens recentes de satélite corroboraram essa teoria até certo ponto, revelando uma movimentação intensa na base, com tanques sendo carregados em trens para transporte. Parecia que a Rússia estava possivelmente consolidando seu estoque de tanques em uma base maior mais a oeste. Por que a oeste? Porque quanto mais a oeste esses tanques estiverem, mais fácil será redistribuí-los para a Ucrânia, se necessário. Além disso, as únicas bases localizadas a leste da base 769ª eram a 95ª e a 111ª, que já estavam quase completamente esvaziadas até meados de 2023. A outra explicação é mais direta. A Rússia está substituindo seus tanques perdidos. Dadas as crescentes perdas devido ao ataque implacável da Rússia na frente leste da Ucrânia durante o verão e o outono, essa explicação é mais plausível. Provavelmente é uma combinação de ambas as situações. Mas espere um segundo, as contas não batem.
Mesmo com essas perdas impressionantes, ainda há centenas de tanques restantes na base 769ª, então como ela pode estar quase vazia? Bem, a resposta está na condição desses tanques. Veja, o problema com a base 769ª é que a maioria dos tanques está armazenada ao ar livre. Essa abordagem é, na verdade, sintomática dos problemas mais amplos do exército russo com manutenção de equipamentos e logística. Simplificando, o armazenamento militar russo é um verdadeiro desastre. Para um país tão vasto, cobrindo mais de 17 milhões de quilômetros quadrados de terra, a Rússia definitivamente erra feio ao escolher locais para suas bases de armazenamento. Eles deixaram esses ativos vitais expostos às intempéries. O resultado? Eles têm uma frota enferrujada que poderia estar pronta para ação, mas agora não passa de uma coleção de sucata. Isso não deveria ser surpreendente, já que armazenar veículos militares ao ar livre em um país com precipitações sazonais significativas é, simplesmente, pedir problemas. Chuva, neve e vento são inimigos implacáveis, e esses tanques sofreram com a exposição a isso, muitos deles por anos. Muitos estão em condições tão ruins que é improvável que voltem a ver a linha de frente. Em contraste, enquanto os Estados Unidos têm o luxo de armazenar equipamentos em condições secas e semelhantes a desertos, pense na base aérea de Davis Monthan, no Arizona. A Rússia está presa a instalações de armazenamento que são pouco mais do que ferros velhos ao ar livre. Mesmo locais como Ulan-Ude, que tem relativamente baixa precipitação anual, não são ideais para armazenamento de longo prazo quando metade dos seus tanques estão enferrujando. É por isso que os russos até recorreram a práticas questionáveis, como o uso de tubos acoplados aos canhões dos tanques para bombear ar em seu interior. Embora isso possa ajudar até certo ponto a reduzir a umidade, ainda é uma solução paliativa para um problema muito maior. Para piorar, muitos tanques armazenados na base 769ª foram desmontados para aproveitamento de peças. Essa tendência ilustra a aparente dependência desesperada de Moscou em utilizar tanques antigos e danificados, um sombrio testemunho das perdas impressionantes de equipamentos que enfrentaram durante o conflito. O que resta, no final das contas, são tanques sem torres em zonas de reciclagem, que são essencialmente inúteis. Ainda assim, eles continuam ocupando espaço precioso de armazenamento e aumentando o número total de tanques contabilizados na base. Mas se você olhar de perto para os tanques restantes nessa instalação, verá uma coleção de carcaças enferrujadas de metal em vez de uma força de combate. Quase metade dos tanques restantes está em condições tão ruins que parecem relíquias de uma era passada, deixadas para acumular poeira. As imagens mostram que esses tanques estão tão apertados que qualquer esperança de manutenção é uma causa perdida. Está mais do que claro que o exército russo está jogando um jogo arriscado com seu arsenal envelhecido, um jogo que ajudou a transformar a base 769ª em essencialmente um cemitério de tanques. Mas essa base não é apenas uma cidade fantasma para tanques. Também é o local de descanso para uma série de outros veículos de combate, prontos para contar sua própria história de negligência. Agora, se você olhar para os números de veículos de combate armazenados na base 769ª, pode ter uma impressão diferente. Afinal, o número desses veículos, particularmente os modelos de combate de infantaria, permaneceu estável nos últimos 4 meses, atualmente em 509. Claro, isso ainda é uma queda significativa em relação ao número pré-guerra de 919, cerca de 45% de redução, para ser exato. Mas sejamos realistas, os veículos de combate de infantaria restantes não estão em condições melhores do que os tanques. Embora seja difícil obter uma visão completa a partir de imagens de satélite, muitos parecem estar sem torres, assim como os tanques. Outros exibem sinais claros de negligência, com portas superiores de passageiros deixadas abertas, expondo o interior às intempéries. É quase como se esses veículos estivessem sendo aposentados, em vez de preparados para a ação. Uma inspeção mais detalhada mostra que cerca de 25 a 50% desses veículos têm defeitos visíveis, e isso é apenas o que pode ser visto nas imagens aéreas. O Covert Cabal estima que restam apenas 160 veículos de combate de infantaria que poderiam realisticamente ser colocados de volta em serviço sem reparos significativos. Reparos que provavelmente custariam mais do que esses veículos valem em seu estado atual. Curiosamente, logo após o vídeo do Covert Cabal de 28 de setembro, imagens de satélite foram atualizadas, revelando uma leve mudança no número de veículos de combate. 19 veículos de combate de infantaria foram subitamente adicionados à base e ninguém sabe de onde vieram. Mas eis o ponto. Quase não importa quantos veículos de combate de infantaria sejam adicionados ou permaneçam na base. Por quê? Porque eles são, em sua maioria, do modelo Veículo de Combate de Infantaria 1, que tem quase 60 anos. Sim, você ouviu certo, 60 anos. Embora o veículo de combate de infantaria
tenha sido um dia celebrado por seu poder de fogo e mobilidade, hoje ele empalidece em comparação com veículos de combate modernos. Ele possui um canhão de 73 mm de alma lisa e uma metralhadora de 7,62 mm, que simplesmente não podem competir com os armamentos avançados encontrados em veículos de combate modernos. O design do veículo de combate de infantaria revela ainda mais falhas. Seu casco oferece proteção contra tiros de armas pequenas e estilhaços, mas é só isso. Sua blindagem é inadequada para as ameaças nos campos de batalha de hoje, deixando as tropas vulneráveis em um mundo onde munições perfurantes são a norma. É como levar uma faca para um tiroteio, uma estratégia ultrapassada que não vence batalhas. Sua mobilidade, outrora um ponto forte, também sofreu. O motor, a diesel do veículo de combate de infantaria, gera apenas 300 cavalos de potência, o que pode ter sido suficiente décadas atrás, mas no ambiente de combate atual é completamente insuficiente. É um veículo projetado para um tempo que já passou e isso é evidente. O mesmo vale para os tanques restantes na base 769ª. Em sua maioria, são tanques T-62, que completaram 63 anos em 2024. Isso mesmo, esses tanques são praticamente peças de museu. O T-62, com sua estrutura de 41 toneladas e uma tripulação de 4 pessoas, pode ter sido uma máquina razoável em seu tempo, mas não mais. No entanto, é isso que resta à Rússia após 32 meses de intensos combates na Ucrânia, que dizimaram seus estoques de tanques modernos. O exército russo entrou na guerra com cerca de 2.100 T-72, 500 T-80 e 400 T-90, mas essas reservas diminuíram significativamente. Atualmente, o T-62 está se tornando um dos principais tipos de tanque no exército russo como um todo, não apenas na base 769ª, exatamente como o HIMARS previu. Em julho de 2024, ele escreveu na plataforma X. Em conclusão, é provável que a Rússia dependa cada vez mais dos T-62 e T-90 Mike, à medida que o número de T-80 diminui lentamente ao longo do tempo. Mas o que isso significa para o exército russo? Bem, o T-62 tem uma blindagem mais fina, um canhão principal de meros 115 mm e, pasmem, um carregador humano. Isso está longe de ser tecnologia de ponta para a guerra moderna. É por isso que esses tanques são facilmente superados pelos mais modernos T-64 da Ucrânia e são vulneráveis a minas, drones, artilharia e mísseis. O analista Andrew Perpetua resumiu isso perfeitamente. Os T-62 são vagamente úteis, mas apenas pelos padrões da década de 1980. Com a produção de novos tanques pela Rússia atrasada devido a problemas financeiros, falta de trabalhadores qualificados e peças em falta, parece que esses T-62 são o melhor que o exército russo pode oferecer. Então, onde isso deixa a Base Central de Reserva de Tanques número 769? Bem, a situação está longe de ser animadora. As enormes quedas no equipamento registradas anteriormente podem ser amplamente atribuídas ao início da guerra e aos esforços de mobilização subsequentes. Agora, no entanto, o declínio é, principalmente, um reflexo sombrio das perdas incessantes no campo de batalha. Claro, a base mantém aproximadamente 65% de seus tanques e 55% de seus veículos de combate de infantaria em relação ao período pré-guerra. No entanto, esses números não indicam totalmente a força operacional. Quando se leva em conta a condição real desses veículos, os números despencam. O Covert Cabal estima que menos de 50% dos tanques estão em estado viável e, no caso dos veículos de combate de infantaria, menos de 30%, um estado de coisas lamentável. Em essência, a base 769ª tornou-se nada mais do que um depósito de relíquias enferrujadas e equipamentos danificados. A cada dia que passa, a situação parece mais sombria e as chances de reverter isso diminuem. Ainda assim, o exército russo continua a depender desses modelos obsoletos, levantando uma questão gritante sobre sua viabilidade a longo prazo no campo de batalha. Mas o que você acha? A Rússia pode fazer algo para reabastecer seus estoques cada vez menores? Ou a base 769ª está destinada a se esvaziar completamente? Se você acha que a última situação é mais provável, deixamos outra pergunta. Quando isso acontecerá com base na taxa atual de desgaste? Deixe suas previsões nos comentários abaixo.